Eu vou deixar o chocolatezinho aí. Alô, obrigado. Então vamos lá então, gente? Não tem mais ninguém pra pegar? Tem, mas vamos começar. Vamos lá, vamos chegar então. Gente, boa tarde a todos. Meu nome é Ulisses. Eu sou o Luiz. Nós somos sexto período de medicina. Estamos no meio do curso aí, né? Quase chegando na metade. Trajetória, e aí o nosso PIC, nosso projeto de iniciação, é que a professora, ela é uma das orientadoras, a professora Heloísa. E aí ela convidou a gente para falar com vocês hoje. O nosso PIC é sobre cigarro, né? Então a gente está vendo isso aí tem um ano, bem relento. Mas enfim, a gente é aluno assim como vocês, tá? Então vocês fiquem à vontade para perguntar o que quiser, para colocar alguma coisa. A gente se esforçou muito para fazer uma apresentação legal, né? Você tive que aprender a mexer com PowerPoint, porque era só aqueles slidezinhos de aula, né? Vamos ver, tomara que vocês gostem, tá? Beleza? Vamos lá? Bom, a gente quis intitular essa apresentação como Cigarro Eletrônico, a nova versão de um hábito antigo, porque o cigarro eletrônico é novo, né? Se for pegar a série histórica de todos os tipos de cigarros, o cigarro eletrônico é basicamente novo, mas a prática que está por trás dele é antiga, né? Desde a pré-história existem pessoas que fumam, né? E aí agora a gente vai ver um pouco dessa evolução. Bom, essa evolução eu coloquei entre aspas, porque é uma evolução do ponto de vista do material que é utilizado nos cigarros, né? Que foi se aprimorando, mas será que é evolução do ponto de vista humano? Bom, isso aí é uma observação pessoal, né? Eu acho que não, mas isso aí é uma coisa pessoal. Vamos lá. O cigarro que a gente tem, assim, antigo aqui no Brasil, que é muito comum, eu sou do interior de Minas Gerais, uma cidade bem pequena, então é super comum o cigarro de palha, né? O tal do paiol, paeiro, enfim, é muito comum na zona rural. Mas, quando eu vim para Barão, eu percebi que não é só isso, né? Eu vejo a galera fumando cigarro de palha ali em frente a Barão e tal. Então, é comum também na nossa cidade essa utilização desse tipo de cigarro. Esse cigarro, documentado, tem o surgimento dele é muito anterior a 1520. Mas documentado foi em 1520 o Catan, que é na América Central, quando os espanhóis chegaram aqui. Eles já viram que os índios fumavam tabaco enrolado em folha seca, principalmente de milho. E isso aí perdurou até hoje. Aí veio para a América do Sul, foi para a Europa e se propagou aí pelo globo. Depois a gente tem o cigarro de filtro, né? O cigarro tradicional, né? Eu vejo menos pessoas da nossa idade usando esse cigarro, né? A impressão que a gente tem é que são pessoas mais velhas que usam desse cigarro, né? É um cigarro mais popular, mais antigo. Mas é interessante, eu fui estudar a história desse cigarro de filtro e ele surgiu após o surgimento do charuto no século XVI. O charuto, quando surgiu, era para rico, era só gente rica que consumia na Europa, né? Em Sevilha, né? Que foi quando no ano surgiu. E aí o que acontecia? A pessoa pegava, fumava o charuto, o que sobrava, jogava fora, e as pessoas que não tinham condição de comprar charuto pegavam o que sobrou, ia juntando, enrolava em papel e fumava. Então a história do cigarro de filtro foi mais ou menos assim que começou. E depois colocaram o filtro para tentar minimizar mais de 7 mil substâncias tóxicas que tem nele, mas não resolveu muito, né? Mas ele ficou popular mesmo, foi no final do século XIX aí, que popularizou, e no início do século XX, lá na Primeira Guerra Mundial, ele popularizou pelo globo. E aí, por último, que é o fruto da nossa conversa hoje, o cigarro eletrônico. Ele surgiu em 2003 na China, foi um farmacêutico que criou, e a história dele é muito interessante, porque o cara, ele era tabagista, né, de cigarro convencional, era um farmacêutico chinês, muito bem sucedido, e só que ele estava tentando parar, estava fazendo mal para ele e tal, e aí ele estava usando um adesivo de nicotina, né, que a gente usa até hoje na clínica, né, o adesivo de nicotina para quem está querendo parar de fumar. Só que o adesivo de nicotina, dependendo da dose, ele dá sonhos muito vívidos, pesadelos, né, e ele tinha muito pesadelo. E num desses pesadelos, ele sonhou que ele estava no meio de um vapor. Ele acordou, escreveu o que ele viu, e
partir daí ele criou o cigarro eletrônico. Né? Aí a ideia dele e da indústria lá em 2003 era que fosse um substituto para o cigarro convencional. Então, nós vamos ver, nós vamos conversar mais um pouquinho sobre isso aí, se é de fato. Mas só mais uma coisa. Depois que ele foi criado, demorou um tempo aí para ele se popularizar. Né? Aí tem questão de patente, que a briga está até hoje na justiça. Né? Tanto é que em vários lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil, ele não é permitido. Né? E o cigarro eletrônico de 2003 para cá também evoluiu, né? Esse aqui eu pessoalmente nunca vi físico, eu só vejo em fotografia, né? Que é a primeira geração de cigarro eletrônico. Ele é no formato do cigarro lá de filtro, né? Convencional. Problemas dele, siga-like lá, né? O problema dele, problema entre aspas, né? É que ele não tem como ser recarregado do ponto de vista da substância e ele era de uso quase que único. Né? A pessoa usava, acabou a bateria, acabou e joga fora. Né? Caríssimo, né? Imagina. Há 10, 15 anos atrás, quem tinha condição de comprar isso? E aí ele evoluiu. Ele evoluiu no sentido de arrumar armazenamento para trocar substância, acabou a substância, colocar mais e tal, que é o que a gente chama de vape. O vape é o que tem um reservatório, diferente do pod, que é o mais novo, é o que não tem reservatório. Né? O pod é aquele que parece um pendrivezinho, é mais estiloso, né? Pequeno e tal, a pessoa não... Imagina, tem colega que, gente, leva isso aqui para dentro da sala de aula e filma seu professor ver, né? Então imagina, é uma evolução, entre aspas, gigante, né? Beleza? Gente, se eu estiver falando rápido, vocês não entenderem, vocês me interrompem, tá? Então passa. E como que ele é composto. Isso aqui, gente, da engenharia dele eu não vou entrar em detalhes, até porque eu não domino a fundo isso aqui. Mas, basicamente, é uma bateria, das duas formas, né? Uma bateria. A resistência com o atomizador é o que transforma o líquido em vapor, né? Então ele vai, por meio da eletricidade formada pela bateria, vai transformar em vapor. O cartucho é onde coloca o líquido, tem alguns que é colocado na parte de baixo, outros colocado na parte de cima, mas de qualquer forma tem que passar por um atomizador. E o bocal, onde a pessoa vai, aí é importante, vaporizar, né? Às vezes a gente vê falando que vai fumar o cigarro eletrônico, mas o termo mesmo é vaporizar, né? Porque o cigarro não forma fumaça, forma um vapor, de água mesmo, de líquidos e tal. Pessoal, então eu vou pedir para vocês, por favor, escanearem esse QR Code ou entrar no link que está aqui embaixo, ou mesmo entrar no site, né, no Multimeter, e colocar o código que está aqui embaixo. A gente, todo mundo está de celular aí, né? Isso. E aí... Se for tirar foto, não, fica à vontade. E só para reforçar... Depende, né? O que você vai fazer com essa foto? Realmente. Bom, só para reforçar, é uma pequena perguntinha que vocês têm que responder aí, mas lembrando que não tem nomes nem nada, é anônimo, viu? Então podem responder tranquilos aí. Depois que todo mundo escanear, pode me falar que eu vou trocar. Só vai por meio do pai dele, dos pais dele. É só, nada demais, pessoal. Ah, Todo mundo já escaneou, gente? Todo mundo escaneou? Já responderam aí? Eu não consigo enxergar isso. E aí, pra nós? Da F5, eu acho que não sai o meu e o meu. Vamos ver. Peraí que você não deu F5. Opa! Ah! Esse aqui não é o Você F5. tem ela. Esse aqui tem F5. Ah, tá. Opa! Aí, beleza. Foi, né? Foi todo Todo mundo? mundo respondeu? Vamos ver essa pesquisa aí. Bom, então, a gente fez essa pesquisa, né, essa perguntinha, só para a gente ter uma noção do que vocês... Ó, o primeiro, só para eu falar, o primeiro é, você utiliza o cigarro eletrônico atualmente? O primeiro é sim, diariamente. O segundo é sim, ocasionalmente. O terceiro é não, mas já experimentei. E o quarto é não, nunca utilizei. Então aqui todo mundo já experimentou. Pelo menos experimentou isso? Não. 3 pessoas não. Isso. A última lá ele não experimentou. Isso, exato. Só 6 pessoas que estão aqui já experimentaram. E 4 usam ocasionalmente. 4 ocasionalmente, 6 usa todo dia? Não, porque ninguém usa todo dia. Ah, Aí que quem bom, usa graças a ocasionalmente Deus. são 4 pessoas.
E quem já experimentou, mas não utiliza, né? Normalmente são 6 pessoas, e quem nunca utilizou, são 3 pessoas. Beleza. Legal, ainda bem, né? Ainda bem que não tá em a barrinha daqui cheia. Ainda bem. Porque se eu tivesse, eu acho que depois de hoje talvez não. Mas, gente, é sério, né? Eu já experimentei cigarro eletrônico e é muito gostoso. Gente, infelizmente é. Não adianta mentir. Não tem como não adianta mentir. É saboroso, tem um bom cheiro, enfim. E é por isso que é popular, né? Mas vamos lá, vamos entender isso aí. Pessoal, então a gente colocou essa imagenzinha aqui mais descontraída, né? Porque é o questionamento. Isso é coisa dele, ele que é o menino dos memes. Só pra gente dar uma risada, né? O questionamento que fica então para o início da nossa apresentação é o seguinte: o cigarro eletrônico, ele cumpre o que ele promete? O que vocês acham que ele promete? Ele promete não ter um mau cheiro, né? Sim. E também não ter a menos sujeira. Isso. Então, não tem mau cheiro, que é uma coisa que ele promete, não faz a sujeira, fumaça, não mancha as unhas, né, igual o Eu cigarro. lembro de muita gente falar que poderia ser tipo um substituto para o caso de parar de fumar entre aspas. Assim, Exato. É isso mesmo. né? Que seria mais menos malefício do que o cigarro. entre aspas. Isso, perfeito. Deixa gostosinho da boca. Também. É isso mesmo, gente. Então. Todo mundo se entregando ainda. Então, gente, era muito comum a gente ver notícias, né, desde a época do seu lançamento, ali em 2003, 2004, até o período que ele, né, se popularizou, em meados de 2015, até meados de 2014, 2015. Era muito comum a gente ver notícias dessa maneira na internet. Então, até de sites, né, que são muito conhecidos. Então, da Globo, né, cigarro eletrônico promete um fumo seguro e sem incômodos. Ou até esse aqui da BBC, cientistas fazem apelo ao OMS em defesa dos cigarros eletrônicos, né? Ou, como um próximo exemplo, cigarro eletrônico é tão eficaz quanto o adesivo para parar de fumar. Então, no início, na época do seu lançamento, da sua popularização, era isso que ele prometia. Ele prometia ser uma alternativa segura para a pessoa que queria cessar, né, o tabagismo mesmo. Por ele prometer não possuir todos os aditivos, né, que o cigarro, né, normal possui, que são mais de 7 mil compostos tóxicos, né. Promete também, igual vocês comentaram, de não deixar aquele mau cheiro, aquele incômodo para quem está perto e para a própria pessoa que fuma, né. Certo? Mas o tempo passou. O tempo passou e aí as pessoas foram pesquisando um pouco mais sobre o cigarro eletrônico, foram analisando mais a essência, né, o líquido, né, como o Luiz comentou, analisando do que ele era composto, foram percebendo que não havia uma regularização na produção do cigarro eletrônico, então tinham muitas empresas sim que poderiam produzir de uma forma mais séria, mas havia muitas empresas que produziam de forma clandestina, entendeu? De uma qualidade inferior. E depois, nos anos atuais, as matérias também mudaram, certo? Então, é muito comum agora, quando a gente pesquisa na internet, cigarro eletrônico, que tipo de notícia que a gente vê? De sites muito conhecidos, né, muito influentes, do gov.br, cigarro eletrônico traz malefícios à saúde semelhantes ou piores que cigarros comuns, ou até da Secretaria de Saúde. Ou então da Secretaria de Saúde de Sergipe, né, que a Secretaria de Saúde alerta sobre os riscos do cigarro eletrônico, né. E aqui nós trouxemos vários exemplos, ó, da Associação Médica Brasileira, também um site muito influente aí dos riscos e malefícios dos dispositivos eletrônicos para fumar, ou da Folha de São Paulo, né. Trouxemos alguns exemplos, inclusive essa notícia aqui é uma notícia que está fresquinha. Ela faz aproximadamente umas 2 ou 3 semanas, né, que foi publicada, né, que a Anvisa lá publicou a resolução que proíbe o cigarro eletrônico no Brasil. É importante lembrar que ele já estava proibido, mas estavam tendo estudos, né, para poder ver se ia haver essa mudança nessa proibição ou não. E, por enquanto, a Anvisa decidiu manter a proibição na produção e na comercialização do cigarro eletrônico. Por tempo determinado. Isso, exato, por tempo determinado. E aqui, mais um exemplo da Fiocruz, né, que também é um fator, né, um órgão muito importante. Esse caso aqui é para a gente ver que o cigarro eletrônico ele não tem malefícios apenas em sua parte química, né, apenas do composto químico.
próprio mecanismo, a própria mecânica do cigarro eletrônico, por haver não haver, na verdade, né, essa fiscalização da qualidade, da produção do cigarro eletrônico, ele pode causar casos como esse. Então esse aqui foi um paciente norte-americano aí de 17 anos que estava vaporizando, né, estava utilizando o cigarro eletrônico e ele acabou explodindo na boca do paciente e causou essas lesões aí. Então aqui a gente consegue ver fratura mesmo da face, né, daqui da parte da maxila, uma fratura muito forte aqui, até da órbita, que vocês conseguem ver daí, fratura aqui da parte da órbita da pessoa, e aí aqui externamente, né, a gente observando, a gente consegue ver esse pequeno estrago que foi feito. Este outro caso aqui, gente, esse aqui me chocou, porque a hora que eu vi esse raio-x, eu falei, isso é mentira, não é impossível uma coisa ser desse jeito, né? Aí me mostraram a foto, cara. Isso aqui é o palato do paciente, né? Ou seja, o negócio, a pressão foi tão forte que entrou dentro do palato do cara, né? Ou seja, quebrou o palato e aprofundou. E assim, um dos motivos disso é o seguinte. Primeiro, como o Luiz falou, a produção é clandestina, então não tem fiscalização. Outra coisa é que tem gente que usa, vamos que acaba a bateria, para de funcionar, ele troca a bateria. A pessoa se dá uma de engenheiro, abre o dispositivo, arruma e aí dá nisso, né? Muda as coisas do atomizador, enfim, tenta fazer um up no negócio lá, assim, já é uma coisa sem controle. Manuseada por quem não entende, é isso, é desesperador isso aí, né? Exatamente, né? Pedir para dar ruim. Ah, gente, eu não comentei no começo, só uma coisa. Esse não, porque esse foi matéria de jornal. Mas quase todas as informações tá com o link embaixo, tem a referência, tá? Depois, se vocês quiserem, a gente passa para vocês. Já mandei. Vamos lá. Pessoal, então agora a gente vai falar um pouquinho da composição química do cigarro eletrônico. A gente sabe que a composição química é o principal vilão aí da história, né? E como primeiro componente, a gente pode falar então do principal, né? Da nicotina. A nicotina aí, ela não está presente só no cigarro eletrônico, né? Ela está presente aí em vários tipos de cigarro, ela já é um químico aí antigo utilizado, né? No fumo e tudo mais. E o que acontece? O que a nicotina é? A nicotina é um composto que, quando inalado pela pessoa, ela vai cair na corrente sanguínea, né, da pessoa, do usuário, e ela vai percorrer a corrente sanguínea até chegar no sistema nervoso central, certo? No sistema nervoso central, ela vai se ligar a receptores que vão estimular a liberação de dopamina. Dopamina é um neurotransmissor excitatório, certo? E a dopamina é um dos neurotransmissores que vão ser responsáveis pela ativação e pela manutenção do nosso sistema mesocórtico límbico. Não sei se você já ouviu falar do sistema límbico. Já ouviu falar? O sistema límbico, ele é um sistema que está no nosso encéfalo, né, no nosso sistema nervoso central, que é responsável pela manutenção das nossas emoções, certo? Então, as nossas emoções são coordenadas pelo sistema límbico. E dentro do sistema límbico ainda tem um sistema de recompensas. Então o que acontece? A nicotina ela vai ser inalada, vai cair na corrente sanguínea, vai estimular a produção e a liberação de dopamina. A dopamina vai ativar o sistema límbico e aí a pessoa que utilizou a nicotina, né, utilizou o cigarro eletrônico, ela vai ser recompensada, vamos falar assim, com uma sensação de prazer, com uma tranquilidade, entendeu? Então é isso que vai causar o principal problema, né, da nicotina, que é a dependência. A pessoa vai sentir aquela sensação boa, aquele prazer, né, aquela tranquilidade, e depois aquilo é transitório, aquilo passa, né? Então ela vai querer aquilo de novo. E aí já entra uma outra questão, uma questão denominada tolerância. Depois de um certo tempo que você está utilizando aquela dose, né, de nicotina, que a pessoa está utilizando, né, no caso, os receptores dela começam a não ser mais tão sensíveis quanto. Então a dose da nicotina tem que aumentar cada vez mais para poder a pessoa ter o mesmo efeito. E é isso que leva ao vício e à dependência e tudo mais. Outra questão da nicotina é o seguinte: no nosso corpo nós temos o sistema nervoso autônomo, que é dividido em simpático e parasimpático, certo? O sistema parasimpático ele funciona, né, à base da acetilcolina
E neles estão presentes dois tipos de receptores principais, que são os muscarínicos e os nicotínicos. A nicotina ela consegue interagir com os receptores nicotínicos, certo? E aí, o sistema nervoso simpático é aquele que vai deixar a gente em alerta, vai deixar nosso coração mais rápido, né? Vai causar taquicardia, né? Para a gente poder ficar em alerta, para, né? Vamos dizer assim, se fosse nos primórdios, né? Fugir do perigo e tudo mais. E o sistema parasimpático é meio que o contrário. Então ele vai causar aí uma bradicardia, vai causar uma hipotensão, né? E é isso que a nicotina consegue fazer. Por isso que a pessoa fica relaxada, fica tranquila, com a pressão baixa, entendeu? Então o outro efeito da nicotina é esse, certo? E um ponto também que o Luiz está falando da acetilcolina, do sistema nervoso parasimpático, a gente lembra também que ele é responsável pela motilidade gástrica intestinal. Por isso que muita gente que usa vai no banheiro logo depois que usa cigarro, né? Então é essa a explicação. Exato. E aí só mais alguns pontos sobre a nicotina é que a própria nicotina também ela pode ser tóxica para o nosso organismo. Então ela pode aí causar alterações cardiovasculares, né? Pode causar, ela aumenta, né? O seu uso a longo prazo aumenta o risco da pessoa de ter um infarto do miocárdio. Então a nicotina por si própria ela já funciona como um tóxico, certo? Outros componentes aí presentes, né, no geral nos cigarros eletrônicos é o formaldeído e o acetaldeído. O formaldeído ele tem um outro nomezinho aí que eu acho que vocês vão saber qual é, formol. E o acetaldeído ele tem outro nome também que é o etanol, certo? Não é etanol, é etanol, é um pouquinho diferente. Esses componentes aqui, o que ele faz no nosso corpo, né? Eles têm quando entram em contato com nossas células, com o nosso corpo, eles têm uma propriedade citotóxica, né? Ou seja, eles vão causar lesão, eles são tóxicos às células do nosso pulmão, né? E eles também têm propriedades irritativas, ou seja, em contato com nossos alvéolos, né? Mesmo a nível, tanto a nível alveolar quanto a nível bronquiolar ou brônquico mesmo, eles vão causar inflamação, né? E essa inflamação, ela é propriamente responsável também por causar lesão celular. Então, as principais questões aí do formaldeído e do acetaldeído são essas propriedades citotóxicas e irritativas que elas possuem no nosso corpo. Outra questão também do formaldeído e do acetaldeído é que eles são considerados substâncias potencialmente cancerígenas, certo? Então, isso também é importante a gente saber, que esses dois componentes aí são cancerígenos, assim como a codeína, que também é uma substância presente no cigarro eletrônico. Ela é também uma potencial cancerígena e ela possui como efeitos também a citotoxicidade, assim como o formaldeído e o acetaldeído. Elas têm um efeito citotóxico e um efeito irritante, certo? Outra questão é que também a codeína ela pode causar danos pleurais também, naquela membrana que fica do pulmão, sabe? Em uso a longo prazo ela também tem a capacidade de formar isso. Metais pesados também são, né, componentes de alto peso molecular, né, metais de alto peso molecular, que compõem o cigarro eletrônico. A principal questão deles é a bioacumulação. A gente estuda lá nas aulas, né, do ensino médio, bioacumulação. O que acontece? Os metais pesados, quando em baixas quantidades, eles não são tóxicos. Só que tem um porém. Se a pessoa utilizar muito cigarro eletrônico, ela vai com o tempo inalando, né, e acumulando mais metais pesados, certo? E eles não têm o nosso corpo ele não tem um mecanismo tão eficiente de excreção, né? Então eles ficam acumulados em nosso tecido, até que chega um ponto que vai se acumulando tanto que ele chega a níveis tóxicos, certo? Quando ele chega a níveis tóxicos, ele já vai causar aí diversos danos. Então é importante a gente lembrar que eles também têm uma interação muito grande com o nitrogênio e com o oxigênio. Então, a nível celular, né, a nível histológico, eles vão produzir lesão celular e tudo mais por conta da formação de radicais livres de oxigênio e espécies reativas de oxigênio, que são compostos aí que são lesivos às células, né? E a nível macro, né, no macro eles podem gerar disfunções cardiovasculares, disfunções ósseas, neurológicas. Os metais pesados também, quando em níveis tóxicos, né, eles podem causar isso. O glicerol e o propilenoglicol, eles são aquelas substâncias no cigarro eletrônico responsáveis por fazer aquela fumaça tão característica, né? E eles também funcionam como solventes, né, tanto da nicotina quanto na questão geral, né, do líquido. E eles também são componentes importantes porque são eles que geram aí aquele sabor característico e aquele cheiro característico, né, aquele cheirinho bom do cigarro eletrônico, certo?
E eles também são lesivos a nível celular, então citotoxicidade e inflamação mesmo, né? E outra questão do propileno glicol, dizendo um pouco mais sobre ele, quando ele é metabolizado pelo nosso fígado, ele pode ter como subprodutos esses aqui, ó, o formaldeído, o acetaldeído e a proteína. E é por isso que há essa citotoxicidade e esse potencial de inflamação e de irritação no nosso trato respiratório, certo? Só complementando, Pode falar. Quando eu comentei que o gosto é bom, o cheiro é bom, né? Esse é um dos motivos, gente, né? Pelo cigarro eletrônico, por causa dessas substâncias, atrair tanta gente nova, né? Criança até, né? Criança, pré-adolescente, adolescente, até adulto, né? Enfim, porque como que a gente vai imaginar que uma coisa tão gostosa, né? Faça tão mal, né? Só que essas outras aí tá diluída, você não sente o gosto dela, você sente só o gosto bom, né? E, gente, só mais uma consideração rapidinho. Essas substâncias aqui, principalmente a glicerina, ela é utilizada na indústria alimentícia, aí, né? Na indústria farmacêutica mesmo, né? Só que o que acontece? Não há, quando elas são inaladas, o risco que elas possuem é muito maior, entendeu? E outra questão é que a gente colocou essas reticências aqui porque não são apenas esses componentes, né, no cigarro eletrônico. Existem vários componentes, mas ainda não se tem tipo assim, não tem conhecimento total dos componentes que existem. Então, podem existir ainda outros componentes que a gente não sabe, mas que também são tóxicos para a nossa saúde, certo? Beleza? Beleza. Dúvida aqui, gente? Isso aqui eu acho que é a parte mais densa. Eu tenho uma dúvida. Sim? Por que o vape ele faz mais fumaça que o pod? Porque ele Sabe? tem mais... Exatamente. Exato. Porque Pela questão tem do mais- glicerol e do propileno glicol mesmo. na composição Que dele. faz aquele vapor enorme, né? Que é tão característico, enfim. Tanto é que esses componentes, principalmente, acho que o glicerol principalmente, é ele que é utilizado naquelas máquinas de fumaça, sabe? Que faz aquela... De festa, essas coisas. Isso, de festa. Ele é utilizado. Então, né? Mais alguma coisa, gente? Pode ir? Mais uma. Isso, pessoal, agora eu vou pedir para vocês caminharem de novo e a gente poder responder. Esse aí é o quê, Luiz? Esse aqui, deixa eu explicar para vocês. Vai abrir 3 caixinhas, certo? E aí vai ter uma perguntinha lá. Vocês vão escrever a perguntinha, né? Que ela está dizendo mais ou menos para vocês escreverem 3 palavras do que vocês acham que o cigarro eletrônico pode causar, entendeu? Então, vocês vão ver o que vai acontecer. Vocês vão responder. Não precisa ser palavra a palavra, pode ser tipo, palavra composta e tal. Pode escrever, não precisa ser uma palavra apenas. Vocês acham? Pode voltar no código depois, mas eu tentei. Opa, deixa eu voltar aqui. Obrigado. E boa. Quer que apresente aqui para ficar maior? Não, já foi. Já foi? Ah, beleza. Obrigado. Complicação respiratória, morte, câncer. Gostei. Gostei. Mais gente escreveu? Atualiza lá, Luiz.